Bom dia para você, nesse dia tão abençoado por Deus. Todos nós, de uma forma ou de outra, já enfrentamos algum tipo de decepção na vida, e a decepção surge por todos os lados. Quando nós colocamos o nosso coração numa situação e desenvolvemos uma expectativa, e essa expectativa não é realizada, não é alcançada, nós nos decepcionamos. Ou às vezes porque colocamos o nosso coração em pessoas, e aí surgem as decepções. Também algumas pessoas, que chega a ser até algo bem grave, eu diria, porque se decepcionam com Deus. Oro e Deus não me atende, e gera-se um monte de questionamentos. E aí, será que Ele me ama? Será que Deus me ama? Será que Ele está comigo? Será que Ele se importa comigo? Porque eu não recebo o que eu peço? Coisas assim. E hoje eu quero conversar contigo sobre isso para aprendermos juntos a lidar com a decepção. Eu penso que é uma das sabedorias da vida para se viver bem, até porque Deus quer que nós tenhamos saúde emocional, e a decepção afeta as nossas emoções, e é uma das estratégias que o diabo utiliza, o nosso adversário, para minar a nossa fé, roubar a nossa força e fazer com que a gente seja derrotado. Pense nos anos de decepção e desapontamento que Sara experimentou, que Rebeca, que Raquel, Ana, Isabel, outros homens, né? Jó, José, enfim, inúmeras pessoas. Elias, por exemplo, o profeta, chegou um tempo que ele pensou assim: agora o povo vai se converter. Depois daquela experiência fantástica, tremenda da parte de Deus sobre o Monte Carmelo, o povo vai se converter. Mas o que aconteceu? Colocaram um preço pela cabeça dele. E ele então se decepcionou, foi para a caverna e nós sabemos que entrou numa depressão e chegou a pedir até a morte. Moisés é um líder que ele começa agindo por si mesmo, e ele pensa que os seus irmãos, os irmãos israelitas, iriam aceitá-lo. Quando ele vê aquele israelita sofrendo, e ele age então e mata aquele egípcio, a Bíblia diz que os irmãos israelitas não o entenderam. E ele, que queria ser o salvador, o libertador, agora teve que fugir para o deserto, se esconder lá, ficou 40 anos, e se Deus não intervisse e dissesse para ele: eu irei contigo, ele não teria coragem de enfrentar os seus irmãos israelitas. E é assim que também precisamos, né? Ter essa coragem, às vezes, para enfrentar aquilo que nos causa decepção e tratar disso de uma maneira que a gente possa ser útil e não ser consumido por elas. Há inúmeras pessoas que se decepcionam com pais, com filhos, com o esposo, com a esposa, com os amigos, se decepcionam porque colocam seu coração nessas pessoas. E aí elas se frustram por uma expectativa não alcançada, por espera alguma coisa e não é realizado, então ela se frustra, ela se decepciona. E nós vemos isso nessa experiência com Moisés, que ele teve essas decepções com as pessoas e com as suas circunstâncias também, ao ponto que ele disse: eu não consigo ir lá, eu não consigo nem falar direito. E Deus disse: por acaso não fui eu que fiz o mudo, o surdo? Por acaso não fui eu que dou a vista e torno cego? Por acaso não sou eu? Deus disse: e eu irei contigo. Então Moisés não teve outra alternativa a não ser obedecer, né? Outra situação também é que Moisés, ele de certa forma até culpa Deus.
A Bíblia diz lá em Êxodo 5 que ele voltou-se para o Senhor e disse assim: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele diz assim, ele tem maltratado esse povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Ele culpa Deus. A decepção nos leva a buscar culpados. Nós todos devemos cuidar para que as nossas decepções não nos levem à reclamação. No caminho à terra prometida, nós enfrentaremos decepções, adversidades. Será que estamos dispostos a enfrentar com gratidão, contentamento, suportar as dores que a jornada trará? Primeira coisa, irmãos, que nós temos que saber é que Deus reconhece um estresse verdadeiro e nos ajuda. Deus chama Moisés e disse, Moisés, você vai reunir 70 líderes, supervisores, pessoas que têm liderança entre o povo, e você vai até a tenda do encontro e eu vou descer ali. Eu tirarei do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles, para eles sentirem um peso, sentirem isto tudo que você está sentindo, e eles então vão te ajudar na árdua responsabilidade de liderar, de conduzir o povo, de assumir esse papel tão importante de liderança, para que você não faça isso sozinho. Números 11. Então Deus, ele decidiu ajudar, ele não puniu Moisés porque Moisés tinha aquele questionamento, estava decepcionado e até mesmo culpou a Deus, porque Moisés foi a Deus em oração e Deus o ajudou. Às vezes os caminhos do Senhor são difíceis para nós, não compreendemos os tempos, não compreendemos as circunstâncias. Após 30 anos de reinado, Davi escreve o Salmo 18 e ele escreve assim dizendo, eu te amo, ó Deus, ó Senhor, minha força, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, Ele é meu escudo, poder que me salva, minha torre alta. Olhar para trás e adorar a Deus pelo que Ele fez é mais fácil. O difícil é ver que Ele está fazendo algo. Será que você pode, no tempo da sua vida que você está vivendo hoje, olhar e ver que Deus está fazendo algo e você poder adorar por isso? A decepção dos discípulos. Eles pensavam que Jesus ia ser rei de Israel, no sentido político, seria o libertador de Israel do jugo romano, mas Cristo morto na cruz romana. E ele lhes disse assim, como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus dizendo para os discípulos, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, diz a Bíblia que Jesus explicou para eles o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Deus tinha um plano maior, muito maior. E o Velho Testamento já tinha anunciado, mas eles não entenderam. Jesus morreu, ressuscitou para resgatar a humanidade do pecado. Sua redenção trouxe uma mudança temporal e local. Temporal porque depois de Cristo, antes de Cristo. Local, na história. Mudou o destino eterno da humanidade. E os seus discípulos não entenderam. Será que a falta de entendimento do nosso tempo, do que Deus tem para nós,
não tem sido a causa de nossas decepções. Parece inofensivo, mas é o tipo de mina que pode parar nosso crescimento espiritual e nos tornar amargos, derrotados. Pense na decepção como um teste que Deus permite para nós continuarmos seguindo nele, obedecendo a ele. Você está decepcionado com alguma circunstância? Muitas tarefas, muitos compromissos, dificuldade enfrentada esse ano ainda, não foi superada ainda essas dificuldades. Decepção consigo mesmo, por não melhorar, não conseguir, acaba cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas dívidas, todo o tempo, decepção consigo mesmo. Ou às vezes esperava uma promoção e ela não aconteceu na tua vida, esperava ser elogiado e foi criticado, ou algumas enfermidades têm mudado o seu plano de vida e familiar. Você está decepcionado com seu Deus? Porque o projeto do inimigo é te destruir, é me destruir. E ele quer minar a nossa fé desta forma, nos tornar decepcionados com Deus, com a igreja. Há quantos desigrejados por aí estão decepcionados com as igrejas? Quem ganha com isso? Quem ganha espaço para agir e destruir? Se você não usar suas decepções para crescer, o inimigo as usará para te destruir. Decepção gera desencorajamento. Desencorajamento gera desilusão, que é a descrença, que é a perda da esperança. E a desilusão gera depressão. E a depressão, derrota. Essa é uma receita perigosa. Como podemos prevenir desta semente penetrar em nossos corações, se enraizar e tomar espaço, território no nosso coração? Primeira carta aos Tessalonicenses 5,18, Paulo diz, olha, deem graças em todas as circunstâncias. O antídoto para a decepção é a ação de graças. Dar louvores a Deus. Deus é o nosso Pai Celestial, sabe o que está fazendo e nós podemos regozijar que seus planos para as nossas vidas são sobremodo excelentes. Eu gostaria de encerrar dizendo para você que você não é definido por seus fracassos ou pelo seu sucesso. Você não pode permitir que isso te defina, gere em você uma identidade. A tua identidade está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Por isso, você e eu podemos crescer através da decepção. Ela não irá nos destruir, minar a nossa fé. Grandes bênçãos estão por vir sobre a tua vida. Através destas circunstâncias que te causam até decepção, Deus tem um futuro excelente, maravilhoso, vitorioso para a sua vida. Deus é maior do que tudo o que você está passando. Essas coisas são temporais, são passageiras, passam, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. E Ele está com os olhos voltados para a tua vida, porque Ele te ama muito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te direcione para você sair destas decepções que você tem no teu coração e você possa ajudar outros com essa experiência vitoriosa na sua vida. Ok? Um abraço.